Hoje vou complementar a aula de quarta-feira, do dia 22, falando sobre o livro das horas, The Book of Hours. O termo em português não é muito empregado, mas em inglês, Book of Hours é muito comum. Que horas são essas? São as horas canônicas. As horas, na Idade Média, com o monasticismo, a vida nos monastérios, dividia-se as horas do dia, o tempo, em momentos para oração, as orações feitas durante o dia e durante a noite. Então, essas horas eram bem estabelecidas. Então, as primeiras horas da manhã, assim, antes do dia nascer, eram chamadas vigílias, matin, vigils, e aí você já fazia uma oração. Depois, quando já nascia o sol, era o louvor da manhã, as laudes, manhã bem cedinho, os primeiros momentos do dia consagrados a Deus. Depois, depois as terças, havia horas principais e horas intermediárias. A terceira hora era uma hora intermediária. Eu quero dizer o seguinte: essas horas não correspondem a uma hora. É outra medição de tempo. Digamos que era de 3 em 3 horas você rezava, sendo que à noite você podia ficar mais tempo sem rezar. E cada hora era dedicada a uma oração. Uma das mais importantes, naturalmente, era do pôr do sol, que recebiam o nome de Vespers, porque eram as horas vespertinas, antes de você dormir. Então, assim que caía a noite, assim que o sol se punha, e aí você também era um louvor a Deus, os dons recebidos durante aquele dia, etc, etc. Bom, antes de eu falar mais sobre isso, eu quero mostrar imagens para vocês, porque aí fica mais clara a minha explicação. Tá? Aqui, deixa eu ver se vocês... Espera aí, eu que não estou enxergando onde está a minha própria explicação. Oh, meu Deus. Aqui você tem um livro das horas, tá? Não tá fazendo... Vou retomar a gravação aqui e compartilhar direito agora. Então, aqui você tem um exemplo de um livro das horas fechado. É um livro pequeno, não é um livro grande, exatamente para caber na sua mão e você poder acompanhar o seu dia com as orações. Além das orações, as orações para cada momento do dia, nesse livro das horas você tinha também, basicamente você tinha muitas ilustrações. Deixa eu ver se eu abro aqui melhor para vocês. Olha aqui, ó. É aqui o nascimento de Jesus, né? Deixa eu mostrar outra imagem aqui. Aqui é um livro das horas menos luxuoso. A ilustração é mais simples, com menos ouro. E além das orações, das letras capitonadas aqui com dourado, agora, quando o livro é mais rico, você tem essas bordas também, e mais letras capitonadas, e aí em prata ou ouro. Aqui já é um livro mais simples. Além disso, ao longo do livro, você tem ilustrações. Que ilustrações? De festas de santos, de épocas do ano, verão. Aqui é o calendário do mês de maio, porque dentro do livro das horas você tem um calendário. Então, esse aqui é a ilustração do mês de maio. Que tipo de orações você tinha nesse livro? Orações à Virgem Maria, oração ao Espírito Santo, oração aos mortos, enfim, toda a oração a determinados santos e sempre ilustrações. Então, eles variam muito de lugar para lugar, porque dependendo do lugar e de quem fizesse o livro, ele era muito diferente. Aqui, por exemplo, você tem um livro das horas e a ilustração aqui é da prisão de Cristo. Olha, o que é bonito é ver, é como se fosse uma história em quadrinho. Aqui várias cenas da vida de Jesus, ó. Nascimento, não é? Aqui o nascimento também, a crucificação. Então, você tem várias cenas da vida de Cristo.
Aqui, por exemplo, a construção da Torre de Babel, sempre passagens bíblicas. Em geral, os livros eram escritos em latim, mas como esses livros eram manuscritos e eram encomendados por determinadas pessoas, você podia dizer, não, eu quero o meu escrito em holandês, ou eu quero o meu escrito em inglês ou em francês. Então, a letra gótica, estão vendo aqui, né? Agora, esse livro das horas é interessantíssimo. Quem já teve na JP Morgan Library em Nova York, eles não mostram muito esse livro. Eu tive a oportunidade de ver assim, mas muito rapidamente, porque esse livro é muito raro, são pouquíssimos livros de horas negras. Esse é conhecido como o livro The Black Book of Hours, o livro de horas negras. E o problema é o seguinte, que essa tinta com que eles fazem o fundo do livro, a tinta preta, ela é muito corrosiva. Então, o pergaminho na qual ela é aplicada tinha que ser muito duro, muito resistente para não corroer o próprio pergaminho. Depois de aplicar a tinta negra, então você podia fazer as ilustrações, esses desenhozinhos, em ouro ou em prata. As letras também em ouro ou em prata. E depois você ia botando as outras cores. O efeito é mais monocromático. Tem rosa, rosa muito tom de azul, e o tom para pele. Não é? Muito mais monocromático. Deixa eu ver se eu botei algum outro aqui. Ó. Aqui também a gente vê que é os verdes, os rosas, né? O rosa mais claro, o azul. Aqui, ó, novamente a gente vê, ó, os azuis, os dourados. A gente tem que ver que era muito mais brilhoso do que está aqui, né? Também tinha tons de cinza, muito mais brilhoso do que está aqui. E deixa eu ver se eu consigo ir aqui no site da JP Morgan Library para mostrar para vocês porque como esse livro é raríssimo, parece que só há 8 exemplares de diferentes, não é o mesmo, de diferentes livros das horas negras no mundo. Então, esse da Morgan Library, em Nova York, eles digitalizaram. Então, deixa eu pegar aqui um minutinho que eu vou pegar para vocês. Bom, aqui eu consegui, então, aqui mostrar. Olha aqui, agora a gente vai ver mais alguns. Aqui é o momento, por exemplo, da anunciação. Mas vou falar um pouco, enquanto vocês examinam, vou falar um pouco sobre esse livro. Quando que ele foi feito? Acha-se que esse livro foi composto entre 1450 e antes de 1500, 1460, 1470, 75, ninguém sabe ao certo. Né? São 121 páginas. Então, olha aqui a gente tem o livro inteiro digitalizado no site da Morgan Library and Museum. Né? Eles têm uma coleção incrível de manuscritos medievais, de bíblias. Então, estão todas aqui, ó, 121, 122. Então, há páginas em que você só tem escrito, só tem realmente a oração. Vou voltar lá na página principal, aqui, ó. Tá? Então, o importante é olhar realmente o livro. Eu posso passar o endereço depois para vocês. Então, a gente já viu algumas das imagens do livro. Vamos ver essa folha aqui, 18 e folha 19. Ó. Esse aqui, por exemplo, está aqui escrito, ó, o livro das horas, Pentecostes, aqui, ó, as matins, né? As segundas horas da manhã. E aí diz quando que ele foi feito na Bélgica, era cerca de 1480, e ele está na Morgan Library desde 1912. Então, ele tem algumas miniaturas de página inteira, acho que são 14, 1, 2, estão vendo? 3, acho que são 14 no total. Deixa eu mostrar mais uma aqui que é interessante, essa aqui também.
Olha que bonito essa aqui, ó. Essa é aquelas horas intermediárias, a terça, né? Anunciação aos shepherds. E agora esqueci o que é shepherds, mas é os pastores, né? Então, são apenas 7 livros, eu falei 8 ou 9, né? Mas aqui estou vendo que são apenas 7 livros sobreviventes em todo o mundo, a maioria de Bruges, feito em Bruges, porque havia outros, mas é que esses foram destruídos e não se sabe, enfim, não se tem notícia. Todos datados mais ou menos do século XV, e não se sabe nem quem encomendou esses livros. Vamos ver outra ilustração aqui. É tudo muito obscuro sobre... Aqui, ó, outra ilustração, a coroação da Virgem. As últimas horas da noite, né? Ali, ó, com Plínio. E acha-se que foi um membro da corte de Borgonha, porque eles tinham preferência por cores escuras, sombrias na corte de Borgonha. Acha-se, então, que foi um membro da corte de Borgonha. Tem gente que acha, ou tem estudiosos que acham que Filipe o Bom teria encomendado, porque o pai dele, do Filipe o Bom, foi brutalmente assassinado em 1419. O pai dele era o João o Destemido. E no cortejo fúnebre havia 2.000 bandeiras pretas e estandartes negros. E, a partir daí, o Filipe o Bom passou a se vestir só com roupas pretas, para mostrar a dor dele pela morte do pai. E vários outros membros da corte, em simpatia com o Filipe, também passaram a se vestir de preto. Então, acha-se que pode ter sido o Filipe que encomendou. Deixa eu ver se tem mais alguma... Aqui, não sei se a gente já viu. Ah, já vimos esse aqui. Olha, então vocês podem depois... Não são as ilustrações mais lindas, mas o livro é assim... Por que eu quis mostrar isso aqui? Porque isso aqui é uma raridade. Eles, na Morgan Library, eles digitalizaram exatamente porque não dá para ficar mostrando toda hora esse livro, porque ele está sempre em restauração, né? Então, por isso eu achei interessante mostrar. Agora a gente vai passar para um outro livro das horas, que não é negro, que é um dos livros das horas mais bonitos que se tem notícia, e esse está no Metropolitan Museum de Nova York. Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou compartilhar. Aqui, ó. É esse aqui, ó. De Belle Heure, de Duc de Berry. É chamado O Livro das Horas, as ricas horas, ou as muito ricas horas, do Duc de Berry. E nesse livro, o que você tem? É diferente, é considerado o mais lindo de todos, né? As riquíssimas horas do Duc de Berry. Você tem ilustrações belíssimas, você tem um calendário, você tem orações. Enquanto o livro negro tinha 121 páginas, esse do Duc de Berry tem 512 páginas. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui, ó. Vou mostrar algumas páginas, porque ele não está todo digitalizado. Deixa eu aumentar aqui, ó. Que aí vocês veem a beleza das ilustrações, ó. A Anunciação aqui, por exemplo. Aqui é uma página sem ilustração. Também é interessante olhar, ó. Aí é o calendário, não falei que o livro também contém calendário. Olha, e aqui, mesmo tendo o calendário, eles fizeram pequenas miniaturas com o brasão, com cenas da vida cotidiana. O que acontece é o seguinte: esse livro das horas do Duc de Berry acabou sendo um pouco como as ilustrações, como as aquarelas do Debré para o Brasil, sendo um documento antropológico sobre a vida naquela época. Então, primeiro eu vou mostrar um pouco assim o geral,
do livro, depois eu vou comentar em maior detalhe. Deixa eu só explicar uma coisa para vocês. Aqui é o martírio de Santa Catarina, amarrada numa coluna. Agora, essa barriga aqui não necessariamente é que as mulheres estão grávidas. Vocês vão reparar que em várias gravuras as mulheres têm essa barriguinha, ó. Era da época, né? Era como eles retratavam na época. Aqui, anjos e a roda com facas aqui, martírio, né? Novamente. Os anjos destruindo essa roda que iria martirizá-la. Aqui, os anjos carregando o corpo de Santa Catarina ao Monte Sinai. Então, agora aqui só algumas páginas de... E está em latim, não é? Mas escrito em gótico. Aqui, ó, a visitação. Nesse caso aqui, a visitação à Virgem, né? Aí o nascimento de Cristo. Olha que bonito. A anunciação aos... esqueci de novo o que é shepherd. Aos camponeses. Aos que cuidavam das ovelhas, dos carneiros. A adoração dos reis magos, aqui os reis magos trazendo presentes a Jesus. A apresentação do menino no templo. Desculpe, passei rápido aqui, mas aqui, ó, o massacre dos inocentes, ó, crianças, cabeças das crianças cortadas, né, que foi ordenado por Heródoto que os inocentes fossem massacrados. E aqui o que que é? A fuga ao Egito, burrinho. Então, eu vou passar para vocês o site, mas é o site basta escrever Metropolitan Museum, né, .org, met.org, e escrever Book of Hours, Duc de Berry, e aí vocês vão ter acesso a ver esse livro maravilhoso. Então, quero mostrar mais umas imagens de outros livros das horas. Esses dois são os mais importantes, mas vamos agora, assim, resumir o que... Esse livro das horas, então, é uma espécie de missal, é um livro de orações cristãs, católicas, né? Mas na época não existia ainda a diferença do catolicismo para o anglicanismo, etc. Então, livro de orações cristãs, criados no final da Idade Média. Basicamente é um livro iluminado com ilustrações, e quem encomendava esse livro, eles eram exemplares únicos. Você encomendava de acordo com o artista que fizesse, você ia ter um ou outro resultado. O que o livro continha? Calendários com as festas das igrejas, com as festas dos santos e as orações específicas àqueles santos, podiam variar de livro para livro, mas sempre havia oração à Virgem Maria, oração ao Espírito Santo, e sempre oração aos mortos, salmos em geral, normalmente escrito em latim, mas como você encomendava o livro, você podia pedir em inglês ou francês ou que língua que fosse. E havia orações para cada hora do dia, são as tais que eu falei, horas canônicas, que não correspondem a uma hora. Normalmente você pensa de 3 em 3 horas, né? Então, matinas, prima, terce, tem uns nomes essas horas, né? Vespers, que é o final final do dia, compline, as últimas horas, que você deve rezar antes de ir dormir. É um momento que você faz uma espécie de penitência por tudo de errado que você tivesse feito durante aquele dia. Essa prática de orações ao longo do dia já existia com os judeus,
mas com o monasticismo medieval, ela se foi passou para os clérigos e depois para as pessoas, porque os clérigos tinham, diferentemente do Livro das Horas, eles tinham um livro mais completo e menos ilustrado, até por falta de dinheiro. Eram os breviários. E aí as pessoas não comuns, os ricos, encomendavam, as mulheres ricas, devotas, encomendavam esses livros. Então, se você vai visitar determinado casa de determinada, enfim, por exemplo, a casa o castelo da Ana Bolena, lá tem o livro das horas da Ana Bolena. Ou tem o livro das horas da... Agora eu não lembro, eu queria até mostrar isso para vocês, mas agora que me ocorreu. Então, esse do Duque de Berry são 512 páginas, a metade vai ter ilustrações, letras todas com letras capitonadas, você vai ter o calendário lindíssimo, isso eu vou mostrar agora, com a representação dos meses e as estações do ano. Então, é um dos livros mais lindos, é o desse do Duque de Berry, tá? Deixa eu ver se eu compartilho aqui com vocês. Eu mostrei um pouco do calendário, mas eu queria mostrar em outro local, mas não estou achando. Deixa um minutinho aqui. Então, achei, gente, consegui. Eu vou tentar aqui mostrar para vocês, ó. Esse aqui é o mês de janeiro. E aí a gente vê aqui, esse é o Duque de Berry, e aqui está escrito em latim, eu acho, Welcome. Não sei se vocês estão enxergando bem, Welcome. Então, é o Duque de Berry aqui, no mês de janeiro, recebendo convidados. Vocês veem que não tem garfos à mesa, eles não usavam ainda, usavam só facas, pratos e colheres, a presença de animais, né? Agora vou mostrar outros. Queria tentar dar um zoom aqui, mas não estou sabendo. Eu vou agora mostrar um outro mês. Vou mostrar aqui o mês de abril, por exemplo. Deixa eu ver, eu baixei todos aqui. Aqui era o. Deixa eu ver se esse é o janeiro. Ah, olha, eu não falei que tinha aquela coisa de eu não sei o que que eu estou mostrando agora, mas estou mostrando alguma coisa, né? São os meses do ano esse, esse livro das horas também serve como um documento antropológico de hábitos e costumes. Então, aqui a gente está vendo uma caçada, por exemplo, tá? Agora, aqui a gente vai ver pessoas arando a terra. Tem uma outra página que a gente vê, que é o mês de setembro, que você vê um castelo, que é exatamente o castelo da Disney, lá da Disneylândia. Tem um outro mês que você vê deixa eu ver se eu acho aqui. Tem um outro mês que ficou tanta coisa aberta aqui. Aqui, o inverno é maravilhoso. Esse aqui eu acho que é o mês de fevereiro que vocês estão vendo agora. Eu gostaria de dar um zoom aqui, porque aqui o ilustrador fez uma coisa incrível. Você vê aqui o calendário, né? O calendário e os signos, os meses, os dias, e aqui os signos astrológicos. Mas aqui que é muito interessante, como é que eu vou fazer esse zoom? Não estou conseguindo dar o zoom, mas aqui mostram a casinha dos trabalhadores humildes, e aqui o pintor levantou a saia dos homens que usavam saias, né? Uma espécie de vestidão assim em casa, estão de meia, sapatos, está muito frio, é o mês de fevereiro, e deixou os dois nus, para exatamente mostrar que não usavam. Então, isso que é o testamento da época, né? Isso que é a parte antropológica do Livro das Horas, que nos permite dar uma espiada em como era o mundo
é medieval. E agora eu vou tentar fazer isso aqui melhor para vocês. Agora eu vou mostrar a página com os signos do zodíaco marcados no corpo. É uma figura hermafrodita, a gente não sabe bem, né? Aqui parece a mulher, ali parece o homem, mas não vemos muito bem direito. Os signos no corpo, a insígnia do Duque de Berry, os signos novamente. Então, isso também tinha no livro, né? Toda a parte de... Porque o Duque de Berry acreditava, era um estudioso da astrologia, sendo que a astrologia e a astronomia, você não tinha muito essa distinção na época. Aí consegui, gente, consegui o que eu queria mostrar para vocês. Agora eu vou compartilhar. Olha aqui, ó. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui. Aqui são as cenas do livro das horas do Duque de Berry, as cenas que eu que consideram antropológicas, os meses de junho, julho, agosto, as mulheres também, mulheres, claro, mulheres camponesas, mulheres pobres, trabalhando a terra, né, que vocês estão vendo arando a terra. Deixa eu mostrar o Duque. Aqui está o Duque de Berry maior, ampliei, e a palavrinha, né, welcome, bem-vindo. Aqui é arando a terra. Aqui, ó, é a imagem do castelo do Duque de Berry, que é o castelo da Cinderela da Disney, é baseado nesse castelo aqui. Todo mundo que foi à Disney já viu. Isso aqui também é uma imagem mais de cunho antropológico, que a gente vê tanto as pessoas arando a terra quanto cuidando dos animais, né? E aqui é aquela coisa interessantíssima, ó, as mulheres, deixa eu tentar aumentar isso aqui, ó, as mulheres não estão grávidas, é porque elas eram assim retratadas, com esse formato de corpo. E aqui, vou diminuir esse agora, aqui é aquelas horas de fevereiro, mês frio de fevereiro. Olha aqui, ó, eu ampliei para vocês, ó. É claro que vocês estão vendo aqui que está fora de escala isso aqui. Mas mas isso aí é, enfim, medieval, ainda estamos numa arte medieval, uma arte sem escala, sem perspectiva, né? Está começando a perspectiva, mas é só para que, como documento antropológico, é muito bom a gente ver as roupas penduradas, as casinhas dos camponeses, em geral, de 1 ou 2 cômodos, quer dizer, tudo compartilhado, o banheiro muitas vezes do lado de fora. No inverno, não sei como faziam. Muitas vezes, animais vinham para dentro de casa para ajudar a aquecer. Agora eu vou mostrar aqui uma cena interessante, essa também é a cena do purgatório, ó. A gente falou muito disso, né? Então, aqui as almas no purgatório, que podem ser levadas aos céus, e esses aqui já no inferno. Esses aqui não tem jeito, né? E aqui o livro das horas da Ana Bolena, que eu falei para vocês, o livro das horas da Ana Bolena, deixa eu fechar isso aqui para ficar maior. Eu peguei uma imagem aqui de Cristo, né, no livro das horas da Ana Bolena, que é a imagem da Ana Bolena, que é no castelo de River Castle. E eu vou tentar mostrar aqui um trechinho do River Castle para vocês. Vamos ver se Cadê esse? Aqui. Olha que interessante. Eu fui com a Regina, com a Lúcia, foi muito boa essa viagem, ó. Aqui está ele chegando, ele é um dos curadores. É muito bonito esse castelo. Dependendo da época do ano que você vá, você vê o castelo inteiro coberto com aquelas plantas. Deixa eu botar aqui um som para vocês ouvirem um pouquinho. Family here to show you, such as a portrait of Mary Boleyn, her sister, and a glorious portrait of her daughter, Queen Elizabeth I. Então, ali vocês já viram a Mary Boleyn, a irmã dela, e o retrato da Elizabeth também. We're lucky to be able to show you a number of portraits of the lady herself. This one's one of my favourites. We're now in the Boleyn. Agora, no segundo andar, aquele ali é o retrato da Ana Bolena, e agora no segundo andar ele entra, eu acho que ele vai mostrar o livro das horas da Ana Bolena, que é uma das grandes riquezas desse castelo. Great chamber,
And this really is the heart of the Boleyns' private family home. This is where they would have dined privately and where their children would have been educated. Now, this is one of Anne Boleyn's books of hours. We're incredibly lucky to own 2 books that Anne has both written in and signed. And we're incredibly proud to show them to you here at Hever on permanent display. Eu esqueci de falar uma coisa para vocês. Nesse livro das horas aqui, ele comentou We're incredibly proud. que há 2 livros que ela possuía ali, né? Um deles é o livro das horas, e ela escrevia, isso era comum, as pessoas usarem o livro das horas, como tinha um calendário, para anotar aniversários, mortes, casamentos, alguma coisa incrível que tivesse acontecido na vida deles. To show them to you here at Hever on permanent display. This is a copy of a letter written by Thomas Boleyn to the court. Não, aí vai, o resto não é tão interessante. And it was here that Anne adopted a French accent and wore the latest French fashion. And it was this difference that really made Anne stand out when she returned to the court of England, where she attracted Henry's eye. Então é interessante isso aqui. É interessante isso aqui, gente. Porque eu acho assim que nas próximas viagens que vocês fizerem, vocês estudam antes o que vão encontrar e, com certeza, se for algum lugar que tenha a ver com Idade Média, vão ter oportunidade de ver ao vivo um livro das horas. Mas eu acho que hoje em dia, com a internet, você consegue ver até melhor do que atrás de um vidro que tem reflexo, além do que num vidro você vai ver apenas as páginas que estão abertas. Eles costumam, quando eles digitalizam tudo, botam ao lado o computador e aí você fica vendo no computador. Mas vendo no computador a gente vê aqui do Brasil, né? Então, eu queria fechar a aula hoje falando desse tópico, que um dos livros mais populares, entre aspas, populares entre as classes altas, toda a mulher devota, cristã, e todo mundo queria parecer devoto, até os reis queriam parecer devotos, o próprio Henrique V queria parecer devoto. Todo mundo que tinha condições encomendava 1, ou 2, ou 3 livros das horas, e cada um mais bonito, mais ricamente ilustrado que o outro. Os mais importantes na história da literatura medieval são o Livro das Horas, do Duque de Berry, que eu mostrei para vocês, pela beleza da ilustração. Os ilustradores eram fantásticos, não se sabe bem quem era, parece que 2 irmãos, mas depois o trabalho foi continuado por outras pessoas, outros ilustradores, mas assim, fazem uma ilustração, uma para cada mês do ano, depois dos signos astrológicos, das orações, passagens bíblicas, enfim. E o livro das horas negro, que está um dos poucos que a gente consegue visualizar pela internet, que está na Morgan Library, em Nova York. Então, obrigada, a gente conversa mais na aula. Tchau.